Graça e paz, abençoados do Senhor, eleitos, predestinados, santificados e purificados em Cristo Jesus. Sou o irmão Márcio, do Ministério Essência da Graça aqui em São Paulo, e este é mais um vídeo em graça do nosso ministério que tem como tema: não anulemos o sacrifício de Cristo. Isso mesmo, você vai entender que dependendo das nossas atitudes, dependendo da forma qual nós achamos que servimos a Deus, nós estamos anulando o seu sacrifício. Convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Hebreus, capítulo 9, a partir do versículo 11, e você vai entender o significado e o sentido deste tema. Vamos lá? Começando aqui pelo versículo 11. Na minha Bíblia o título é: o sacrifício de Cristo não se repete, é perfeito e eficaz. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação. O apóstolo Paulo se referindo ali ao tabernáculo levantado por Moisés, que foi levantado por mãos humanas. O tabernáculo de Cristo foi superior, não foi levantado por mãos humanas. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue. Entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Ou seja, o sacrifício de Cristo foi uma única e suficiente vez para que os pecados do mundo fossem apagados daquela época, aqueles que dormiam no Senhor fossem salvos e os que nascessem pós ressurreição de Cristo, pós a ressurreição do nosso Senhor e Salvador, já nascêssemos remidos pelo seu sangue. Versículo 13. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha aspergido sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Viu que passagem maravilhosa, irmão? Então a palavra de Deus ela diz que se o sangue de bodes, de touro, sangue de uma novilha aspergido sobre as pessoas que estavam contaminadas pelo pecado, purificavam essas pessoas, quanto mais o sangue eterno do nosso Senhor Jesus Cristo, sangue puro, um sangue sem mácula, um sangue realmente verdadeiro, cheio de unção, purificará as nossas vidas de toda, obra morta. O que diz a palavra? Que essas obras foram anuladas, que essas obras feitas no passado, elas foram realmente consumadas na cruz através do sacrifício de Cristo, e que o sangue dele é muito mais puro e muito mais eficaz do que qualquer sangue de animal. Versículo 15. Por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia sobre a primeira aliança, receberam a promessa da eterna herança aqueles recebam a promessa da eterna herança aqueles que têm sido chamados. Porque onde há testamento, é necessário que intervenha a morte do testador. Ou seja, enquanto pode haver um testamento, mas se o testador está vivo ainda, aquele testamento não vigora. Então, a morte precisa ocorrer para que o testamento passe a ser vigorado. Pois um testamento só é confirmado no caso de mortos, visto que de maneira nenhuma tem força de lei enquanto vive o testador. Pelo que nem a primeira aliança foi sancionada sem sangue, porque havendo Moisés proclamado
todos os mandamentos segundo a lei a todo o povo, tomou o sangue dos bezerros e bodes com água e lã, tinta de escarlate e hisopo, e aspergiu não só o próprio livro, como também sobre todo o povo, dizendo: este é o sangue da aliança, a qual Deus prescreveu para vós outros. Igualmente também aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os utensílios do serviço sagrado. Com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, quase todas as coisas. E sem derramamento de sangue não há remissão. Então era impossível, né, que houvesse qualquer tipo de remissão sem o derramamento de sangue. Deus entregou essa lei ao povo judeu através e por intermédio de Moisés, mas esta lei ela foi abolida e teve fim na morte do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje vivemos debaixo de uma nova aliança. A velha aliança ela foi consumada. Muitas pessoas às vezes indagam: vocês não respeitam o Antigo Testamento? Claro que respeitamos o Antigo Testamento como história, mas hoje nós vivemos debaixo de um Novo Testamento. Eu costumo fazer uma analogia, né? Imagine você, antigamente se fazia comida com um fogão a lenha. Hoje você quer ter um fogão a lenha na sua cozinha? De forma alguma. Você quer ter um fogão a gás, um cooktop, ou um fogão aí por indução elétrica, como já existem, mas você não quer ter um fogão a lenha dentro da tua casa. A mesma coisa é a palavra do Senhor. A lei ela foi consumada na morte de Cristo e o Velho Testamento ficou lá atrás. Hoje nós vivemos debaixo de um Novo Testamento. E quem é esse testador? Cristo Jesus, que por conta da sua morte deu-se então início a esta nova aliança, a este Novo Testamento. Versículo 23 agora. Era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham no céu se purificassem com tais sacrifícios, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios a eles superiores, porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém, no mesmo céu, para comparecer agora por nós diante de Deus, nem ainda para se oferecer a si mesmo muitas vezes, como sumo sacerdote, cada ano entra no Santo dos Santos com sangue alheio. Então, fazendo ali uma analogia entre o sacrifício de Cristo e as ofertas que Moisés, que o sumo sacerdote daquela época, Arão no caso, né, e os outros sumos sacerdotes que vieram pós Arão, faziam de ano em ano, né, aspergindo sangue, oferecendo sangue. E no nosso caso hoje nós não fazemos mais menção desta antiga aliança. Por quê? Porque sabemos que o sangue de Cristo, ele que entrou uma única vez e suficiente vez para remir todos os pecados da humanidade, né, ofereceu-se a si mesmo para que vivêssemos debaixo desta eterna e nova aliança. Porque o tema não anulemos o sacrifício de Cristo. Porque todas as vezes que nós cometemos ou fazemos obras que não são da nova aliança, que são obras que nós dizemos obras da lei, que são obras antigas, obras mortas, obras que foram anuladas, que foram ultrapassadas por conta do sacrifício de Cristo, nós estamos de alguma forma, talvez até mesmo sem querer, ou até mesmo sem conhecimento, mas através desse vídeo eu espero que aqueles que não têm conhecimento possam vir a ter, anulamos o sacrifício de Cristo. Ou seja, se eu cometo ou se eu faço obras que foram anuladas pelo sacrifício de Cristo, de alguma maneira eu estou dizendo que o sacrifício de Cristo não é eficaz na minha vida. Eu não creio no sacrifício dele. E por que eu digo isso? Porque ele diz a palavra que ele entrou uma única e suficiente vez
para anular todas essas obras. E continuando aqui, no versículo 25, nem ainda para se oferecer a si mesmo, muitas vezes, como um sumo sacerdote canaano, no Santo dos Santos com sangue alheio, ou seja, todo ano se fazia essas mesmas obras para pedir perdão pelos pecados do povo. Cristo não vai voltar para ficar morrendo várias e várias vezes para anular o pecado das nossas vidas. Ele já fez isso uma única e suficiente vez. No versículo 26 conclui: ora, neste caso seria necessário que ele tivesse sofrido muitas vezes desde a fundação do mundo. Agora, porém, ao se cumprirem os tempos, se manifestou uma vez por todas para aniquilar pelo sacrifício de si mesmo o pecado. E assim, como os homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, tendo se oferecido uma vez para sempre para tirar os pecados de muitos, aparecerá a segunda vez sem pecados aos que o aguardam para a salvação. Que nós já sabemos que isso já ocorreu lá no ano 70, após a morte do nosso Senhor Jesus. Então, meu amado irmão, muitas vezes nós não entendemos por que as coisas não acontecem na nossa vida, por que não conseguimos reinar em vida. E eu digo para você porque talvez inconscientemente, às vezes, o povo anula o sacrifício de Cristo. Uma das coisas mais corriqueiras que existem nos dias de hoje são as pessoas pedirem perdão. Senhor, perdoa os meus pecados. Nossos pecados já foram perdoados. Diz a palavra de Deus que Cristo já aniquilou o pecado. Está aqui na palavra, Hebreus capítulo 9, versículo 26. Quando nós, em nossas orações, na nossa conversa com o Pai, pedimos para que Ele perdoe os nossos pecados, nós estamos anulando o sacrifício de Cristo, estamos rejeitando o sacrifício de Cristo e estamos, como diz lá no livro de Gálatas, voltando a viver debaixo da maldição. Então, se você deseja reinar em vida, como diz a palavra de Deus, nós precisamos o quê? Ter paz, justiça e alegria no Espírito. Se um desses três elementos está faltando, ou alegria, ou justiça, ou a paz de espírito em sua vida, é porque você ainda não está reinando em vida. E para reinar em vida, não sou eu que vai julgar, mas você mesmo precisa fazer uma reflexão e entender se nas suas orações, se na sua maneira de servir a Deus, você não está anulando o sacrifício de Cristo. Pense nisso, viva debaixo da graça do Senhor e o reinar em vida será uma consequência. Eu agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus pela sua família, desejo a você sorte de bênçãos em nome do Senhor Jesus, chuva de bênçãos sobre a sua vida, muita saúde e muita paz no seu coração. Um forte abraço, fique na graça e na paz do Senhor Jesus.